Lições Bíblicas Adultos, primeiro trimestre de 2024. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A origem da igreja, lição de número 1, 7 de janeiro de 2024, contextuário baseado em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que é de suma importância que você faça a leitura na sua casa, na sua classe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 e 2, e versículos de número 37 ao 38. Nesta introdução, nós estaremos aplicando aqui os ensinamentos bíblicos desta matéria que é conhecida, considerada dentro da teologia sistemática como eclesiologia. Introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o quanto que a igreja é de fato importante. Ela tem, para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E Pedro a chamou de geração eleita, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nessa lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos o que a eclesia, ou eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma verdadeira instituição divina. Primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Significa dizer que a expressão kahal tem simplesmente o consentimento bíblico, semântico, de ajuntamento de pessoas. Então, naturalmente, o equivalente para a igreja no Novo Testamento, eclésia, no Antigo Testamento do hebraico é kahal, que é uma assembleia solene. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em uma assembleia. Dessa forma, a expressão kahal é descrito como o povo reunido em Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, 10. Congregação do povo em Juízes 20, versículo 2, e multidão, conforme o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. O contexto nos apresenta o enfrentamento de Davi contra o gigante Golias, e também congregação em primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 22, e congregação de Israel, no original seria Kahal Israel, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 2, e também ratificando no chamado período da reconstrução pós-exílica de Jerusalém, através de Neemias, o grande ajuntamento, Neemias capítulo 5, versículo 7. O termo Kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel, uma nação que se juntava ou reunia-se tanto com fins culticos ou não. Então, naturalmente, a expressão kahal, ela pode ser aplicada à reunião civil dos israelitas ou também à reunião religiosa dos israelitas, aplicando-se sempre à reunião, assembleia, congregação em específico. Qual é a parte do Novo Testamento? Segundo tópico do primeiro tópico, no Novo Testamento, a palavra Novo Testamento em hebraico é Berit Hadashah, ou simplesmente aplicado ao Novo Testamento. A expressão testamento em hebraico, Berit, que tem o sentido de concerto, pacto, aliança, e a expressão em grego de atek, sentido exposto, mesmo sentido semântico, concerto, pacto ou aliança.
O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, o contexto neotestamentário, o período neotestamentário, o seu sentido diferirá do que ele é dado de fato no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça, uma nação, mas todos aqueles que diferem de raças e nações que foram comprados pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28 e Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9, que o apóstolo João ratifica na sua escrita no livro profético Novo Testamento, que os fez reis e sacerdotes de todos os povos, línguas e nações. Então, no Antigo Testamento, o kahal se aplicava a uma nação no espaço nacional. E eclésia, em grego se aplica a uma nação universal, nação dos salvos em Cristo Jesus. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro. Se juntaram para adorar a Deus. Em Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo 5, não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, reorganizados pelo Espírito de Deus, que se reúnem para adorar ao Senhor Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 16, versículo 18. Dessa forma, o uso paulino da eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos de fato Paulo saudando a igreja. Isso é a saudação clara e objetiva, ensinando as igrejas em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 14, e dando diretrizes para a igreja de Cristo. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1. O povo de Deus na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura de sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, basicamente no século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos que a igreja, como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de uma grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito de Deus, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Texto base em Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, Efésios capítulo 2, versículo 22 e Hebreus capítulo 12, versículo de número 23. Temos aqui a sinopse do primeiro tópico, sinopse de número 1. O desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. O termo eclésia, Jesus assevera que em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja, eclésia, ou eclesia, composta com a preposição ek. Somos sabedores que significa no grego fora de, e o verdadeiro, ou verbo kalel, que é chamar,
no grego. Logo, eclesias denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C. Nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão, Eurípides, esse conceito de eclesia prevaleceu especialmente na capital Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como assembleia constituinte até 40 vezes por ano. O uso do termo secular, do termo também que aparece no Novo Testamento, em Atos, após capítulo 19, versículo 32 e 41, por exemplo, eclesia, o termo eclésia refere-se à turba enfurecida de cidadãos que se reuniam em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Segundo tópico, a igreja como criação divina. A igreja como uma ideia de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Significa dizer que Deus, na sua soberania, criou a igreja, estabeleceu e formou o seu próprio interior. Em sua essência, era um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, o sujeito oculto, em Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso que nós acreditamos na eleição corporativa, ou seja, um grupo de indivíduos salvos por Cristo. Dentro dessa visão, na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala em um mistério. E a palavra mistério, em grego mysterion, que é simplesmente aquilo que não se pode explicar, que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provasse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia ratifica a entrega semelhante do homem para com a mulher, assim como Cristo doou, entregou, sacrificou a sua vida pela igreja. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. Significa dizer que não foi apenas um sentimento, um pensamento, mas foi uma ideia completa, concreta e aplicada. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. A expressão plenitude vem do grego pleroma, que significa dizer abastecido, completo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo ratifica a justificação pela fé e não pela lei. Naturalmente, Paulo ainda por cima ratifica que Jesus nasceu de mulher sob a lei. Significa dizer que ele estava debaixo da lei aplicada do Antigo Testamento. Portanto, ele cumpriu a lei, sendo aquele que nos liberta da lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defendem que foi no Pentecostes, a descida do Espírito Santo. A igreja, por exemplo, se aplica a esta reunião de pessoas chamadas para fora. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Então nós temos aqui Mateus relatando um evento futuro. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. A igreja no Pentecostes.
Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, 2. Temos aqui a sinopse do segundo tópico. Olha o que diz: a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. O autor, o comentarista desta lição, pastor José Gonçalves, ele ratifica que a igreja ela nasceu como uma ideia na eternidade com Deus e tornou-se viva e concreta no Pentecostes. Dentro dessa composição, nós temos por certo que na condição de corpo de Cristo é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra. O que seria sua morte, ressurreição e ascensão, e da vinda do Espírito Santo prometido por Cristo. Lucas 24, 49, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Millard Erickson, na sua teologia sistemática, ele observa que Lucas não emprega eclésia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Esse fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangente em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o Evangelho, revestida de autoridade e poder para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico: a igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja. Ou seja, por meio do arrependimento e batismo. A palavra arrependimento, aplicado no grego metanoia, que é a mudança de pensamento, e batismo no grego baptizo, que significa imergir, mergulhar. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas. Significa dizer que a regeneração se aplica à reorganização pelo Espírito Santo, que fizeram uma pública profissão de fé. Ninguém jamais pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo convencimento, pela regeneração do Espírito Santo na vida do indivíduo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo próprio Espírito Santo do Senhor. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, porém, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas, regeneradas e santificadas, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes, por meio do Espírito Santo, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então, rico, pobre, gordo, magro, branco ou negro, todos fomos regenerados e bebemos de uma única bebida espiritual, que é do Espírito Santo. O batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 4, enquanto que o Espírito Santo os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O batismo, é muito importante que se diga isso, anote por gentileza. O batismo de João Batista colocava o indivíduo na água. O batismo de Jesus coloca o indivíduo no Espírito. E o batismo do Espírito coloca o indivíduo em Cristo. Se tu não der glória a Deus com isso, eu vou aí. Sinopse do terceiro tópico. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito. Conclusão desta abençoadíssima lição, a origem da igreja. Nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer o Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. Seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. E você gostou desta aula? Deixa aqui nos comentários o que você tem achado desse conteúdo para a sua edificação e na sua opinião. O que é ser igreja de fato? E na sua opinião, uma pergunta que eu quero que você coloque aqui embaixo. Onde a igreja estava desde a eternidade? Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.